Você sabe quais são os avanços mais recentes no tratamento do câncer? Como a medicina personalizada está impactando em seu tratamento e como os pacientes podem se beneficiar disso? Quais são os principais sinais de alerta que as pessoas devem procurar em relação ao câncer e quando devem procurar ajuda médica? Fique até o final desse episódio que responderemos essas e outras perguntas. Solta a vinheta aí, Paulinho. Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, um podcast voltado para assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Eu, Celso Adami, Celso Adami. E Maurício Bizzi, @malbizzi nas redes sociais. Aí, beleza? Então, estamos de novo mais uma vez. Seja bem-vindo. E Maurício, veja você também, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, gostaríamos de avisar o pessoal, lembrar, né, que é importante que todo mundo se inscreva no canal, comente, compartilhe. Faça o joinha. Isso aí é bem importante para que o nosso canal cresça, tenha mais pessoas legais, como o nosso amigo que nós vamos entrevistar hoje, um cara legal, um grande profissional, já vamos apresentar ele daqui a pouquinho. E, enfim, é muito importante que todos estejam lá, nos ajude a gente crescer esse canal, que é um canal que fala de assuntos sobre saúde, esporte, assuntos muito legais, né, Maurício? Qualidade de vida, né? Exato, isso que importa hoje em dia. Não adianta a gente ter dinheiro, ter o que for, mas se a gente não tiver saúde, nada vale, né? Isso, por aí. Não podemos esquecer hoje, estamos aqui com nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese digital. Você que é dentista, protético, enfim, queira mandar algum trabalho, foi um laboratório que já nasceu digital, já nasceu moderno, né, Maurício? Isso aí, a gente entrega para todos os clientes, para todo o Brasil. Isso aí. Além disso, Skal, na vanguarda da educação odontológica, uma escola então de pós-graduação em odontologia, voltados para alunos de odontologia, dentistas, protéticos, né? Eu acho que se você tem algum curso que é um aprendizado, todo mês temos novos cursos, pessoas do Brasil todo, enfim, né? Se você quiser evoluir dentro da área da odontologia, procure a Skal e veja os cursos que estão disponíveis aí na sequência. É isso aí. Se alguém quiser colar a marca aqui com o Pod, é só entrar em contato com nossas redes, Maurício. Eu acho no Instagram, no YouTube, enfim. A gente está guardando propostas e parcerias são bem-vindas sempre. Bom, vamos falar um pouquinho então do nosso convidado, Dr. André Reires, né? Eu acho que eu não posso errar o nome, né? Assim? Ótimo. A gente gostaria um pouquinho que tu falasse de ti, a gente estava um pouquinho conversando antes, esse nosso making-off nós vamos ter que começar a gravar, porque saem assuntos muito interessantes, né? E falar um pouquinho de ti, da tua vida, de onde tu és, como chegou aqui em Caxias, do teu trabalho, da tua formação, enfim, fala um pouquinho de ti pra gente. Bom, obrigado, Celso. Obrigado, Maurício, pelo convite. Sempre um prazer a gente poder estar conversando um pouco acerca do tema câncer e dessa maneira conversar um pouquinho sobre essa revolução que o câncer está vivendo em termos de ferramentas de tratamento, de diagnóstico e tentar fazer as pessoas entenderem que hoje é uma doença muito mais revestida de soluções do que de ameaças. E, bom, eu sou um oncologista clínico, sou professor da UX há 19 anos, do curso de medicina e da disciplina de oncohematologia e também de fisiologia. E além da minha atividade assistencial e da atividade docente na UX, eu também coordeno o Instituto de Pesquisa do Taquini, em Bento, na área de oncologia. E como eu cheguei aqui, eu sou porto-alegrense do Bonfim, fiz minha formação por ter família em Pelotas, a minha mãe é de lá, na Federal de Pelotas. E depois, a partir do final da faculdade, voltei para Porto Alegre, onde eu concluí minha formação no Hospital Conceição, medicina interna, oncologia. Fiz minha formação de mestrado e doutorado na URGS. E nesse momento que eu terminei a minha formação, eu tive um convite para vir para Caxias. Inicialmente, para voltar, eu tinha um compromisso de voltar para Pelotas. Mas Caxias é uma cidade pujante e, obviamente, quando me deram esse tempo de latência em Caxias, as oportunidades afloraram, tanto do ponto de vista assistencial quanto acadêmico. E aí, quando tudo aconteceu em Pelotas, já tinha acontecido em Caxias. E hoje estou aqui, 3 filhos caxienses depois. E essa época não conhecia a esposa, ainda não? Conhecia, com todo um plano de voltar para nossa terra
de crescimento e de formação, que era Pelotas, ela é de lá. Ah, ela é de Pelotas, então. E hoje estamos aqui com vida formada em Caxias e devendo boa parte do sucesso da nossa vida afetiva e profissional à cidade de Caxias. Como eu disse, 3 filhos caxienses depois, nós devemos hoje muito e muito mais de tudo a Caxias, né? Então, dá para virar cidadão caxiense já. A prefeitura, tem que falar lá com os nossos amigos, os vereadores, assim. Mas a maior chancela de que eu virei cidadão caxiense é que domingo, sem que me peçam, eu volto para casa depois de passar pelos hospitais com galeto, polenta, massa e radite. A nossa região, para quem de fora que não sabe, é uma região de colonização italiana. Então a nossa gastronomia, ela é farta e assim, muito boa, né? Diga-se de passagem. Então, dificilmente as pessoas vêm para cá e não se apaixonam pela gastronomia. Gostam, impossível. Eu tenho uma amiga de origem oriental, que aí ela ganhou uns quilinhos, ela disse que até japonês ganha uns quilos. Olha aí. Tu vê, é verdade. E como é que foi a escolha, ou como é que a oncologia te escolheu? Não sei se posso dizer dessa maneira. Cara, essa é uma história interessante, assim, que envolve uma relação com o meu pai muito próxima. O meu pai é um espanhol que veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, de uma região muito empobrecida da Espanha, que é a Galícia. E nesse momento, ele, de navio, junto com tantos outros, vem para a América para construir, num primeiro momento, Buenos Aires, onde a maioria dos galegos iam. Mas ele acabou parando em São Paulo e ficou no Brasil. E ficou em São Paulo muito tempo. Fez marcenaria, foi para Porto Alegre, fez vida lá como marceneiro. E o meu pai é uma pessoa que sempre teve um enorme encantamento pela madeira. Onde ele entrasse, num lugar como esse, com essa mesa, a primeira coisa, antes de olhar o cardápio, eu ia tocar a madeira. O que isso tem a ver com a minha escolha? Quando eu comecei a fazer medicina, e a escolha da medicina foi muito empírica, assim, naquele momento da adolescência que tu tá querendo provar que tu é bom, ao mesmo tempo cometendo alguns deslizes assim na vida adolescente, como é que eu vou repor esse deslize? Eu vou me desafiar mostrando para eles que eu sou capaz, e fiz medicina sem muita prospecção de talento. Passei, e aí quando eu entrei na medicina e comecei a prospectar a especialidade, eu ficava sempre pensando, eu não posso escolher uma especialidade que eu gravite por ela sem ter o mesmo encantamento junto a seres humanos que o meu pai tem pela madeira. E ele tem um encantamento que o meu não pode ser menor do que esse, porque seria constrangedor viver a área em que eu iria conviver com pessoas sem aquele mesmo encantamento. Até que eu fui procurando, um dia eu fiz um estágio, último estágio no Conceição, e eu passo pela oncologia pediátrica. Começo a acompanhar um médico, o Dr. Conquim. Disse, bem-vindo, tu vai me acompanhar no ambulatório. E antes de começar o ambulatório, ele abre a porta e vai dar um alô para todo mundo que está esperando ele no ambulatório. Quando ele abre a porta, todas aquelas crianças correm na direção dele, ficam pegando ele na calça. Doutor Conquim, carequinhas, né? Eu disse, opa, isso me interessa. Uma especialidade que seja capaz de despertar esse encantamento, ainda que eu não conheça bem qual é a ferramenta que ele usa. Claro. E aí eu comecei a acompanhar a ferramenta dele, a grande ferramenta era comunicação, atenção e engajamento. E isso eu carreguei para mim. Mas eu também não tinha um talento que ele tinha, que é o talento lúdico de lidar com as crianças, né? Que aí envolve uma ação comportamental de alguns momentos quase teatrais, que eu nunca tive esse talento para tal. E aí eu fiz a transposição. Então eu vou para essa área com ferramentas que me cabem e que eu tenho, que eu posso desenvolver, mas na oncologia adulto. E foi assim que eu, então, resolvi fazer oncologia. História bonita. Na busca de um encantamento que o meu pai expressava, tentando reproduzir ele na medicina, e que eu consegui ver um insight disso quando eu passei pela oncologia pediátrica, e eu transpus para a oncologia adulto, na medida em que eu não tinha o talento lúdico que a pediatria exige. Esse é um resumo dessa história. E tu já começaste a medicina interna pensando na oncologia, foi isso, né? Sim. Já estava... Sim. Meu dilema era... A medicina interna eram 2 anos, que é a formação de clínico, né? Não clínico geral, que isso 6 anos de medicina nos dá, mas de médico internista, que vai fazer medicina clínica de um modo geral. Aí o meu dilema foi... Eu já tinha um encantamento pela oncologia, e na época era possível fazer 1 ano e ir já para a oncologia.
E aí o pessoal me seduziu mais ali na oncologia. André, o segundo ano não vai te entregar muita coisa. Aí eu já fui, no segundo ano fui para onco e já comecei no Conceição e terminei isso nos idos de 1999. Em 2000 eu estava em Caxias. E aí já em Caxias eu comecei a fazer assistência. Ficava uma semana em Caxias, uma semana em Porto Alegre. Isso me permitiu fazer o meu mestrado e meu doutorado. Eu trabalhava no Hospital da Ubra, na Álvaro Alvim, em Porto Alegre. Muito tempo fui rotineiro de emergência lá. Então, fazendo todos os grandes frontes da região metropolitana de Porto Alegre. E depois a oncologia tomou todo o meu tempo assistencial. Se a gente vai voltar atrás, né? Ver como é interessante. A gente começa... Às vezes a gente esquece, né? De que o cara passou lá atrás, né? De como era antes mesmo. Nós estávamos conversando aqui sobre isso, sobre o tempo que tinha, trabalho, mestrado, doutorado, enfim, são tempos assim que tu não volta, assim, e não voltaria, talvez, não sei se não voltaria. Celso, eu vou te contar uma dessa época, assim, muito brevemente, para não ficar só de pessoalidade a nossa conversa. Nessa época que eu estava lá fazendo residência e fazia plantão, enfim, aí eu tinha uma fase áurea minha que eu fazia plantão em Eldorado do Sul e em Sapiranga. Nossa. Num final de semana. E eu não tinha carro. Então eu tinha que ir na rodoviária. Aí eu comprava uma passagem para Sapiranga e uma para Eldorado. Uma vez o cara que estava vendendo e olhou e baixou assim a cabeça naquele guichezinho. O cara olhou para mim. Mas tu não tem nada melhor para fazer o final de semana. É o que nos toca. E por muito tempo foi isso. Mas depois a gente conseguiu, até para qualificar a vida, né? Não é nem por estar em uma cidade A ou cidade B, mas é porque o melhor é final de semana a gente poder dar uma oxigenada na mente e estar com os nossos, né? Com certeza. Voltando, né, agora, de repente, ao nosso roteiro, pequeno roteiro aqui, eu queria que tu, de repente, conseguisse, assim, de uma maneira simples, explicar conceitualmente o que seria hoje um câncer, né? O que seria esse conceito que é tão... machuca muitas vezes quando a pessoa escuta isso. Câncer, essencialmente, assim como doença, é uma doença que se caracteriza por uma proliferação de células de maneira descontrolada. E essa proliferação de células de maneira descontrolada configura uma capacidade de que essas células, além de se proliferarem de maneira descontrolada, possam migrar para outros tecidos, para outros órgãos, além daquele local onde surgiu. Esse é o conceito. Então, uma doença que envolve exagerada proliferação de células, que vai formando um conglomerado que daqui a pouco se torna visível, e, além disso, a capacidade de entrar pela nossa corrente sanguínea, pelos vasos linfáticos e encontrar outros órgãos. E a grande ameaça que o câncer traz não é, de modo geral, pelo seu envolvimento no local onde ele nasceu, e sim pelo local por onde ele se dissemina e que, por vezes, pode levar a uma insuficiência pulmonar, hepática, cerebral, enfim. Aí, usando esse conceito, câncer é sinônimo de tumor maligno. Tumor benigno não é câncer. Tumor benigno é também uma expansão de células, mas que, diferentemente desse conceito de câncer, não tem a capacidade de se disseminar à distância. Então, se eu tenho um lipoma, um tumorzinho de gordura, esse é o nome de um tumor de gordura que é benigno e que dali não vai sair e só vai ser retirado se causar problemas no local. Tumor benigno. Então, câncer benigno, que por vezes a gente recebe esse conceito, isso não é uma definição que atenda à essência do que deve ser compreendido. Câncer benigno não existe. Câncer é igual a tumor maligno. Tumor benigno é uma outra forma de doença e não é câncer. O que existem são formas de câncer menos agressivas e existem outras formas mais agressivas, porém todos malignos. Tumor, teoricamente, é um aumento de volume. Tudo que crescer num espaço porque, às vezes, onde não deveria haver aquilo é um tumor. Um hematoma é um tumor. É isso. A gente escuta, às vezes, as pessoas com medo da palavra tumor, mas o tumor, na verdade, não... Um hematoma é um tumor. Então, eu bati, sangrou, criou um volume, aquele hematoma é um tumor benigno. De quê? De sangue. Tá? O que quando a gente fala de câncer, a gente está mencionando, a gente está se referindo, se reportando a tumor maligno, que difere do benigno por essa capacidade de se disseminar à distância, porque essas células rompem aquele comportamento de não invadir espaços ao redor. E começam a invadir espaços ao redor e daqui a pouco vão encontrar o vaso por onde
vai se disseminar. Importante também deixar claro, eu sempre digo para os meus alunos na faculdade, quando a gente começa a falar de conceituação de câncer, de comportamento, o aluno de medicina ele tem muito isso, né? Ele sai portando a doença que ele acabou de ter aula, né? E aí, quando eu começo a mostrar aquele vídeo, assim, a célula adquirindo uma capacidade de invadir e daqui a pouco entrar num vaso sanguíneo, eles começam a pensar assim, isso deve estar acontecendo comigo agora, nesse instante. E aí eu começo a explicar, não, para que isso se consagre numa metástase, tem que ser uma quantidade gigantesca de células continuamente entrando na corrente sanguínea, porque se isso não acontecer, a nossa capacidade de, com o nosso sistema imunológico, destruir isso é extremamente competente. E se não for por isso, as células não toleram aquele turbilhão pressórico dentro dos vasos sanguíneos e boa parte delas morre porque navegar nos vasos sanguíneos não é céu de brigadeiro, é turbulento, tem alta pressão e a maioria das células morre. Então eu uso isso para consolar. Tipo, gente, vocês não vão sair portando isso e às vezes algum das pessoas que estão nos assistindo pode começar a achar isso também. E mesmo o câncer em si, ou tumores malignos, eles têm diferenças nessas graus de produzir metástase. Isso, né? Ele tem tumores, eu imagino, né, que não produzem metástase, e tumores que têm, dependendo talvez da origem celular que ele tenha, que ele produza muitas metástases. Como é que funciona? Mais agressivo. Né? Exato. Isso, o que determina que o comportamento, e isso é importante, isso faz parte do nosso discurso quando a gente está atendendo um paciente e tentando fazer ele entender o que está acontecendo. Que câncer... Porque uma das grandes ferramentas necessárias na comunicação médica a um paciente que porta câncer é, primeiro, desfazer a ideia de que câncer é uma doença única e que todas as formas de câncer são iguais. Até para romper esse sentimento de que todos que estão no entorno dele, que ele conhece, que tiveram câncer, têm exatamente a mesma doença dele, alguns com bons desfechos, mas sempre o que é mais notório para o paciente são os maus desfechos. É quem estava bem e fica mal. O ser humano tem essa essência, né? Ele sempre tem... Nunca sai nos tempos das revistas, nunca era capa de revista quem ficava curado de câncer, e sim quem estava padecendo novamente da doença. Então eu sempre explico para ele que câncer dá nome a centenas de doenças diferentes, cada uma com o seu comportamento, cada uma com o seu prognóstico e com o seu tratamento. E que cada um, cada vez mais, vai ter um câncer com nome e sobrenome muito individualizado àquele paciente que está na tua frente. Isso é a mais absoluta verdade. Então, e por que isso é assim? Porque câncer é uma doença que decorre, na imensa maioria das vezes, vamos botar aí 80%, é produto de danos ambientais. Das coisas que nós consumimos na vida, do ponto de vista do que comemos, do que nos expusemos em termos de radiação, poluição ambiental, que aí não é uma intencional, hábitos, ingestão de álcool, ingestão de tabaco e coisas que a gente não conhece. A maioria dos casos de câncer, 80% vão decorrer disso, ambiental, que no ponto de vista técnico a gente chama de somático. E mais ou menos 10 a 20%, e por que tem essa variabilidade tão grande? Porque o conhecimento das doenças hereditárias, que eu costumo explicar para os pacientes que são câncer por defeito de fábrica, ele está sendo aprimorado o conhecimento porque a investigação genômica está melhorando. E a gente está começando a identificar causas de fábrica que antigamente não se identificava. Então, a história familiar, sendo na família uma síndrome que causa o câncer quase como uma certeza, isso é uma minoria. Tá? E essas diferentes causas vão causar danos no nosso genoma, nos nossos genes, em pontos diferentes, mas que vão acabar causando o câncer com comportamentos diferentes. Então, vou dar um exemplo. Eu tive um câncer por um determinado dano, qualquer um desses que eu acabei de dizer, ambientais ou de fábrica, que faz com que as minhas células atraiam muitos vasos sanguíneos para nutri-las, que a gente chama de angiogênese, e todo tumor precisa disso. Atrair vasos sanguíneos para que ele se sustente. Se diz que um tumor, só células proliferando, não se sustentam além de 1, 2 milímetros cúbicos. Para que vá além, é preciso atrair vasos sanguíneos, que não são vasos sanguíneos bonitinhos, é uma canalização mal e mal que faz o sangue chegar ali. Um tumor que tem isso como característica preponderante vai ter mais chance de metástase. Um tumor que se caracteriza por menos vascularização vai ter uma metástase que potencialmente é mais tardia, dando uma maior possibilidade de que, ao diagnóstico, eu consiga dar uma terapia curativa. Então,
Há uma série de outros detalhamentos, mas que talvez não caiba aqui, mas que fazem entender por que câncer é uma doença que nomina centenas de doenças diferentes, tão diferentes quanto pressão alta e asma. E isso é uma forma da gente também trazer para os pacientes que, opa, então o meu vizinho que teve um desfecho que não foi tão bom, talvez aquilo não sirva para mim. É verdade, não serve para ti. A gente hoje tem que individualizar o câncer quase como paciente a paciente. E, André, assim, quais que seriam os sinais de alerta que a gente tem que, assim, que as pessoas devem ter em relação a essas situações aí que tu pontuaste? Tem algum sinal importante que os pacientes podem pensar ou imaginar que tem esse tipo de situação? Ou algum tipo de câncer? Tem vários sinais, assim, né, que a gente tem que estar atentos. Acho que é melhor... isso nunca permite abrir mão de um acompanhamento médico estreito que propõe as medidas além daquelas de autopercepção. Mas se o paciente tiver algum caroço em qualquer local que foge do seu padrão habitual, no pescoço, na virilha, na axila, qualquer forma de sangramento que não é autolimitada, que se sustenta por longo tempo, seja oral, seja intestinal, ou pós-evacuação, eu percebi sangramento. Claro que a maioria das vezes, e isso é importante deixar claro, a maioria das vezes esses sangramentos têm causa benigna. Mas tudo que se mostrar sustentado e que não se resolve espontaneamente, a gente não pode alongar essa espera imaginando que vai se resolver espontaneamente. Então, nodulações, tumorações, sangramentos, perda de peso, perda de apetite, que não carregam uma causa clara, tudo isso deve alteração de hábito urinário, tudo que eu falei antes, sangramento, não só intestinal, mas urinário, sem uma explicação consistente, e na dúvida, procurar atendimento médico para a gente melhor entender isso. Então, apareceu alguma manifestação que foge ao teu padrão habitual de vida, que diverge completamente do que tu estava habituado a ver no teu corpo, procurar atendimento. Esses são alguns dos sinais de alerta que a gente salienta, mas, obviamente, com isso eu não contemplo todas as alterações que existem. Lesões de pele, lesões de coloração, sinais que têm uma coloração heterogênea, preto, marrom, que não é bem bonitinho, que a borda não é bonitinha, que ele não é simétrico, procura atendimento. E a nossa região com essa etnia, pele clara, olho claro, é uma região com uma alta incidência de câncer de pele, que, mencione-se, é o câncer mais comum na humanidade. No fim, são bastante assim, coisas que podem acontecer, né? Às vezes específicas de várias áreas da medicina, né? Então, um pouco procurar um médico... eu tive uma alteração urinária, tive um sangramento. Vou procurar um urologista no primeiro momento. Não vai pensar que aquilo vai ser um câncer, né? Eu acho que... E no médico que seja da especialidade, que ele vai investigar isso. E eu sempre digo assim, uma das coisas que afasta muito os pacientes da busca do médico, especialmente quando a aura em torno do que se apresenta é o temor do câncer, é que muitos usam de argumento que não adianta eu ir no médico, é melhor eu esperar, torcendo para que não seja nada, porque também a outra alternativa, se for alguma coisa, não vai ter solução e eu vou me deparar com a face da morte logo ali. Então eu vou enganando. E é o que passa no imaginário das pessoas. E eu costumo dizer, com toda clareza, de quem viveu uma oncologia muito árida, onde nós não tínhamos boas ferramentas, não fossem as cirúrgicas, e hoje vivi toda essa fronteira de romper e chegar a uma revolução de tratamento, que faz com que hoje o maior risco que uma pessoa corra, quando ela busca atendimento, a partir de uma determinada mudança de padrão físico, orgânico, um nódulo, buscou a investigação, encontrou um diagnóstico de câncer, o maior risco que ela corre é o risco de encontrar a solução. Anos 70, 2 em cada 5 pacientes com câncer estavam vivos após 5 anos. Hoje são 2 a cada 3. O que mostra que... pegando todos os cânceres, né? Em todos os estágios. Sim. 70% das pessoas... Hoje a gente tem pacientes, por exemplo, com melanoma, que era uma doença, quando avançada, devastadora, um dos cânceres mais agressivos, que é um câncer de pele. As pessoas viviam com metástase 6 meses. Hoje a gente já tem uma corte de pacientes que usaram imunoterapia
viva após 10 anos. Ou seja, muito provavelmente as pessoas estão curadas. Então, o cenário mudou por completo. Por completo. E a gente pode detalhar isso mais. Isso assim, agora ele falou um pouquinho da imunoterapia, a gente levantou essa questão agora, e qual é a diferença disso, de um tratamento quimioterápico, imunoterapia? Eu sei que agora hoje se fala muito em imunoterapia, né? E o que isso veio para ajudar? Como é que funciona? Qual a diferença? A primeira coisa que é importante dizer, por que a gente fala tanto em remédio quando se fala de câncer? Mesmo quando a doença é localizada, a gente por vezes propõe remédio. Justamente pelo que a gente comentou antes. O câncer, de modo geral, ele não ameaça a vida dos pacientes pela doença local. Então, e sim pela possibilidade de metástase à distância. E aí, mesmo quando eu retiro uma lesão localizada, não raramente eu preciso usar terapia sistêmica, terapia medicamentosa, para tratar, e eu explico assim para os pacientes, a doença que o olho não vê e o exame não mostra, evitando que assim no futuro ela ressurja. Ou, quando a doença é avançada, o remédio, obviamente, é a melhor terapia, porque é o único capaz de atingir todas as áreas da doença. E dentro dos tratamentos medicamentosos do câncer, a gente tem, historicamente, quase um sinônimo de que tudo isso é quimioterapia. E, na verdade, hoje existem vários compartimentos de tratamento com remédio. Quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo. Quimioterapia é essencialmente um remédio que vai lá e dá uma pancada na célula, causando um dano tão grave nessa célula que ela induz a morte. Uma história chamada de, quem está no mundo acadêmico, apoptose, que é induzir a morte celular programada dessa célula através de um dano. Ou seja, eu crio um dano, opa, essa célula está muito diferente, vamos fazer ela morrer. Isso é o que faz a quimioterapia. Claro que isso não é perfeito, e se a quimioterapia dá a pancada e a célula não morre, eu gerei uma célula ainda mais alterada. Mas isso é a quimio e ela segue sendo importante. Imunoterapia é um remédio que não vai direto na célula. Quando eu falo da célula, é a célula do câncer. Ele vai fazer o tutoramento das nossas células de defesa para que elas saiam do silenciamento gerado pelo tumor e reacendam, causando uma resposta imunológica do tamanho da necessidade para controlar o tumor. Porque resposta imune ao tumor, de modo geral, ela acontece. Mas o tumor rapidamente silencia a resposta imune. E aí ela acaba não sendo suficiente para controlar a doença. À medida que se desenvolveu remédios que conseguiram impedir o desligamento da célula imune do hospedeiro, do paciente, eu consegui ter, então, respostas imunes do tamanho da necessidade para controlar a doença. Isso é a imunoterapia. Então, o mediador da resposta imunológica para que a célula, o linfócito, a célula de defesa do paciente, seja encarregada de controlar. Isso permite que, às vezes, até mesmo sem o remédio, a gente consiga manter um sucesso no tratamento do câncer. E terapia-alvo são remédios que, em doenças que têm um defeito específico, desenvolve-se remédios que conseguem ir lá naquele defeito e desligar o que ele propõe, que é proliferar a célula em demasia. E aí eu desligo aquele disparo para a proliferação demasiada através do que nós chamamos de terapia-alvo, que é alvo porque carrega um alvo muito específico e que é crítico para aquele tumor. Não adianta usar uma terapia-alvo contra um alvo que para diferentes tipos de câncer não vai ser o mesmo. Então, tenho que saber se para aquela doença isso é importante. Se fosse uma guerra, a gente pensar na defesa e no ataque. Não sei se é assim, né? Se fosse explicado, na guerra a gente vai, na quimioterapia, atacar a célula e na imunoterapia eu vou melhorar a minha defesa. E tu sabe que frequentemente a gente usa isso combinado, Celso. Isso, por quê? Isso é exatamente o que eu ia falar. O que acontece? Exatamente. Quando eu uso quimioterapia, eu destruo rapidamente muita célula. E o que é o destruir célula acontece? Vários fragmentos da célula são jogados na circulação. E esses fragmentos são apresentados ao sistema imunológico. E, ao mesmo tempo, eu amplifico a resposta do meu sistema imune, que vai ser conduzida a partir da apresentação de vários fragmentos da célula, ou seja, vai ser uma resposta imune muito mais competente. Então, os nossos tratamentos antigos, ou vintage, eles continuam tendo papel porque eles têm sinergismo, eles se apoiam nas novas ferramentas e isso gera resultados que... Por exemplo, essa combinação de quimio-imuno, eu que faço muito oncologia torácica, câncer de pulmão. Câncer de pulmão também era um patinho feio da oncologia. Pacientes com metástase, média de vida 8 meses. Hoje, com quimio-imunoterapia, dependendo do cenário, a gente tem pacientes em 40%
de um determinado compartimento vivos após 5 anos. E aqueles que têm um alvo terapêutico para terapia-alvo, provavelmente em alguns cenários curados, vivos 10 anos depois. Isso não é história de gente de língua inglesa que conta para nós. Isso é o que a gente vive no dia a dia do consultório. Eu tenho um paciente com câncer de pulmão, vivo 10 anos depois com metástase, que regrediram por completo a partir dessas terapias-alvo, que vem em cada vez maior quantidade. Ou seja, o câncer de pulmão deixou de ser câncer de pulmão. Ele é uma doença compartimentalizada em 10 subtipos. Isso eu explico para os pacientes assim. Antigamente bastava saber o nome, câncer de pulmão. Hoje, sem o sobrenome, a gente não vai propor um tratamento customizado e adequado à necessidade do paciente e que traz o risco de revolucionar a expectativa de vida dele. E André, a gente sabe da importância da detecção dos precocemente, né, para o prognóstico, imagino eu. Como que a tecnologia veio a auxiliar isso, né? Não só nessa evolução dos medicamentos ou das terapias ali, mas como o diagnóstico também vem evoluindo frente a isso? É super importante se falar disso, Maurício, porque assim, muito do encantamento, e até porque quem detém as drogas, obviamente, propaga a revolução que de fato as drogas estão causando, mas obviamente que tem todo um suporte para disseminar isso também de ordem comercial, que faz isso se tornar, às vezes, muito mais presente na vida das pessoas do que a ferramenta que realmente gera o maior impacto de resultado no câncer, que é a prevenção, né? Além de ser muito mais barato, né? Então, hoje a gente tem ações de prevenção que deveriam todas estar presentes, propagadas. Às vezes o sistema não consegue abarcar tudo isso. Mas vamos lá. A disponibilidade da mamografia, o aprimoramento da mamografia digital ofertada para as mulheres a partir dos 40 anos, faz com que essa mulher, em comparação com a mulher que não faz mamografia, a redução de morte ao diagnóstico de câncer seja da ordem de 20%. Ou seja, ao fazer esse exame, eu detecto o câncer num estágio que permite uma taxa de cura mais elevada. Porque não basta ter um exame que detecte câncer. Esse exame tem que ser capaz de detectar no momento onde a cura é mais provável. Por isso que algumas outras tecnologias não se consolidaram na prevenção. E dessa mesma forma tem que fazer um exame do intestino, em cenário ideal a colonoscopia a partir dos 50 anos. A mulher que tem vida sexual ativa tem que fazer o pré-câncer do colo uterino. Pacientes que têm 20 anos maço ou mais. O que são 20 anos maço? Fumei 2 carteiras de cigarro dia por 10 anos. Ou 1 carteira de cigarro por 20 anos. 20 anos maço. A partir dessa carga tabágica, a partir dos 50 anos, a gente tem a tomografia de baixa dose, que é capaz de detectar o câncer de pulmão em estágios mais precoces, reduzindo a mortalidade, pasmem, mais do que a mamografia. E vejam que esse é um método que não está tão presente no nosso dia a dia, porque existe uma dificuldade de ofertar essa metodologia para todos. E nesse sentido, a gente tem buscado soluções para tentar estender isso. Então, a gente está com um projeto agora em Bento, onde a gente vai, através de um programa de renúncia fiscal, conseguir captar um funding, um orçamento, para propor rastreamento de câncer de pulmão. Isso já está captado, vai começar esse ano. Que legal. Para tentar entregar soluções, porque se a gente ficar esperando sempre pelo funding estatal, as coisas não vão acontecer. E aí a gente está tentando replicar agora isso em Caxias, para que esse que é o método que às vezes as pessoas sequer conhecem e que é possível de prevenir câncer de pulmão em estágios avançados, possa permitir câncer de pulmão em estágios mais iniciais e com mais cura. A gente viu muito isso na pandemia. As pessoas fizeram muita tomografia compulsória pela questão do Covid. A quantidade de diagnósticos de câncer de pulmão em estágio inicial foi muito maior porque as tomografias eram feitas de maneira muito mais... Acabou salvando vidas. Exatamente. Mas pensando assim, será que tanto para o sistema de saúde, né, público, quanto para os planos de saúde, não é mais barato eles investirem em prevenção? Diagnóstico. Assim, de todos os tipos, o exame, né? A todos os tipos de prevenção, até informativo, né? Não só de imagem, não só de avaliação, mas da prevenção, de a gente explicar para as pessoas, olha... Uma orientação. E não é mais barato nós investir nisso do que tratar as pessoas com problema? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Tanto para o sistema único,
quanto para o sistema privado. Mas tu sabe que a gente tem que vencer não só uma barreira de organização desses sistemas, privado e público, mas também uma cultura de busca da saúde que a gente tem. Porque como a gente foi moldado a um sistema que ele era de alguma maneira, sempre foi de alguma maneira, esbarrava em algumas carências aqui e ali, a organização do sistema muitas vezes se fez autônoma. As pessoas buscavam o seu plano e elas começavam a eleger os seus médicos para fazer os seus check-ups, baseado em convicções pessoais. E de modo geral, a gente conversa muito sobre isso, que o sistema de saúde no Brasil é muito moldado a uma frase que assim, é um médico para chamar de meu. Eu tenho o meu prócto, o meu torácico. Quando, na verdade, a organização de um modelo preventivo, ela tem que se fazer não a partir do usuário, e sim a partir de um sistema que consagre. Ó, aqui nós vamos ter o sistema britânico, o sistema canadense, onde tu não elege autonomamente o médico, tu vai ter um médico da tua assistência primária, que vai definir que a partir dos 50 anos tu vai fazer uma colonoscopia, e aí tu não tem alternativa, ela é compulsória, tu vai lá e vai ter que fazer, ou tu vai perder uma série de outros benefícios que o sistema te propõe. Então, é assim, mas isso esbarra também, não é só na dificuldade de acesso, é na quebra. Vou te dar um exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Londres, e ela faz parte desse sistema, elogia muito o sistema, mas ela precisou fazer um check-up ginecológico, não era urgência. O que ela fez? Esperou 3 meses que estava marcada a consulta dela. Mas 3 meses porque ela estava numa... O que ela fez? Ela veio para o Brasil, e ela tinha ainda um plano de saúde no Brasil, ligou para o médico, e aí marcou a consulta. Então, existe também essa dificuldade, mas que o sistema que propõe prevenção de maneira organizada e compulsória e impositiva funciona melhor, é mais barato e mais resolutivo, nenhuma dúvida. E eu acho que tem uma barreira também, que eu fico imaginando, a pessoa ir buscar um problema, né? Então, tipo assim, eu tenho que fazer uma prevenção e eu encontrar o problema, né? Eu acho que esse também é uma situação, uma abordagem que você deve ter uma dificuldade de também passar ter o cuidado ou abordar o paciente no sentido assim, bom, afinal de contas eu fiz lá o exame, surgiu alguma coisa e agora precisa lidar com essa má notícia, né? Isso, mas isso também se faz pela comunicação. Quando tu propõe uma estratégia, seja de prevenção, seja de tratamento, tu tem que fazer a comunicação pós-teste também. O que esse teste pode gerar? E muito do que move volta para aquela frase que eu fiz antes. Quando tu vai propor uma estratégia preventiva que envolve um teste onde, obviamente, existe o risco... às vezes a informação é tão insuficiente que os pacientes chegam no meu consultório com diagnóstico de câncer de mama e chegam com uma seguinte frase assim, mas André, eu sempre fiz a mamografia certinho e agora veio esse câncer de mama. Não, mas quando se faz a mamografia, a gente faz a mamografia para detectar o câncer de mama em estágio precoce, eventualmente nunca se detecta. Agora, o que tu conseguiu foi justamente a benesse de ter tido o diagnóstico de câncer de mama através de uma rotineira mamografia que te permitiu um diagnóstico muito inicial, cuja solução é quase uma certeza. Só que isso tem que ser comunicado, senão tu permite que essa penumbra de imaginário dos pacientes fique moldando o ir ou não ir. Não sei se eu me fiz entender. Claro. E isso a gente tem que começar. Quando eu falo no Outubro Rosa, eu bato muito na tecla de que a gente não pode fazer do Outubro Rosas um palco de apenas compartilhar histórias de câncer. Porque as histórias de câncer nem sempre reproduzem a intenção do Outubro Rosa, que é promover a estratégia de prevenção de maneira sistemática, organizada, para que os pacientes tenham um diagnóstico mais chance de cura. Porque as histórias dramáticas do câncer, elas são fabulosas, de resiliência, mas às vezes elas versam sobre um outro tema, que é a resiliência no combate ao câncer, mas o diagnóstico que o Outubro Rosa propõe com mamografia é de um outro tipo de doença, se eu me fiz entender. E a gente não pode confundir tudo isso, porque senão eu começo a afastar as pessoas. Olha aí, viu, tem uma paciente que tem uma situação extremamente difícil, já está com metástase. O que adiantou fazer a mamografia? Não que todo mundo pense isso, mas a gente tem que entender qual é o papel desse momento. Seja Outubro Rosa, seja Novembro Azul, hoje a gente tem uma cor para cada mês. E que bom, para promover as pessoas, ao fim e ao cabo,
que o maior risco que elas correm quando se engajam na prevenção é o risco de encontrar solução e seguir a vida delas tão boa quanto até então. E esse é o meu gancho, assim, eu gosto muito de falar sobre isso. Assim, a grande ferramenta que o médico tem, e quanto mais inovação, quanto mais tecnologia surge, quanto mais escolas médicas surgem, não diria que todas são escolas, alguns são cursos. As que vão prevalecer são as escolas médicas. A grande ferramenta que vai posicionar o médico no mercado, que vai fazê-lo diferente, é o médico que tem uma capacidade de comunicação médica diferente, escoltada em olhar, em atenção, em engajamento, em comunicação cristalina, para que, ao fim e ao cabo, isso eu digo para meus alunos, sabe qual é a grande competência que o médico deve entregar para os seus pacientes? E isso é sinônimo de sucesso ao fim de uma jornada. É tu perceber que a maioria dos teus pacientes sai do teu consultório melhor do que entrou, independente da gravidade que a doença dele tem. Esse é o grande talento que o médico desenvolve. Não precisa ser desde o início, mas se tu começa a fazer isso com frequência, é porque tu está na jornada correta. E André, tu entende que hoje os profissionais da área médica conseguem lidar com... para informar essa má notícia, principalmente com os impactos emocionais que o diagnóstico dá, né? No fato de você estar ali preparado para uma situação que é uma situação delicada, né? Tu informar para a pessoa que ela tem uma situação que pode gerar um drama maior, não só pessoal, mas também familiar. Deixa eu te falar assim, a primeira pergunta que eu recebo dos alunos assim é... quando a gente vai começar o estágio em oncologia, não é nem saber qual é a doença. A primeira pergunta que eles me fazem, que define bem esse grande temor que o profissional tem, e o acadêmico mais ainda, professor, ele sabe que tem câncer, porque o grande medo deles é ter que contar. E hoje, nesse movimento de aprimoramento da tecnologia, hoje a informação sobre a doença eles têm a um toque, qualquer celular. E eu fui me moldando para tentar entender, bom, enquanto docente, qual é o grande papel que eu tenho para poder fazer esses caras diferentes e melhores do que quando eles entraram comigo? É comunicação. Então, eu comecei a levar eles para esses desafios de comunicação, mostrar para eles que quando um paciente tem câncer, muito mais do que o temor de saber o nome da doença dele, ele quer ter... Porque a doença diz para o paciente com muita clareza a gravidade do que está acontecendo. Nominá-la como câncer, frequentemente, é redundante, ao contrário do que as pessoas pensam. O que o paciente quer numa situação de dificuldade é ter a certeza de que ele encontrou um médico que organiza o problema, estabelece uma estratégia e é cristalino na minha informação. Um apoio. A partir desse momento, ele encontra o que se chama de uma escolta. Opa, tenho escolta. Eu mais ou menos já sabia que o que eu tinha não era inocente, e se a gente acha que escondendo o nome e ocultando o que realmente está acontecendo, eu estou garantindo conforto ao paciente, ele, na verdade, na maioria das vezes, está perdendo a credibilidade diante daquela pessoa. E isso, com o tempo, a gente vai percebendo. Às vezes eu me deparava com famílias que chegavam com o seu familiar, com o paciente, o seu familiar, e que ficavam me fazendo sinais atrás dele para mim. Não conta? Isso. E, obviamente, eu como médico, eu jamais contrapunha aquela família. Eu tinha que ser pedagógico, fazê-los mostrar que a minha estratégia de comunicação era capaz de serenar o paciente, e a partir do segundo momento, num momento íntimo com a família, eu ia dizer, olha, gente, por tais e tais razões, o processo de comunicação ele não é único, ele vai se fazendo ao longo do tempo, a gente vai... fazer vocês entenderem que para ele ocultar não vai ser solução. Mas isso se reforçou, eu quero só... Há pouco tempo atrás, há 2 semanas, eu fui para o Salt Summit. E aí algumas pessoas me perguntam, mas André, toda hora em congresso de oncologia, o que tu vai fazer no Salt Summit? Eu digo, olha, de vez em quando a gente tem que tentar entender o que está se pensando fora da minha caixinha, né? Em termos de inovação, de tecnologia. E foi uma experiência absolutamente espetacular para mim. Assim. Ver como é que as pessoas pensam, ver como é que são os protagonistas de outras áreas, qual é a linguagem deles, como é que é uma competição de startup. Nananana.
Mas, ao fim e ao cabo, eu percebi, saí super feliz que os caras estão encontrando solução para a mudança climática, as coisas estão andando de uma maneira que é muito mais avançada do que a gente possa imaginar. Mas, ao fim e ao cabo, a gente entra nas sessões, nas grandes sessões, e vê que tudo isso só vai ter sentido se o ser humano se reencontrar com essa essência afetiva. E eu uso uma frase assim, ao fim do Salt Summit, a grande startup, se existisse, é uma startup afetiva, para que o ser humano se reencontre com ele próprio, com o seu entorno, porque a gente está vivendo uma geração que nunca padeceu a nova geração, de tanta ansiedade, de tanta angústia, de tanto desencanto, de tanto suicídio. Então, o Salt Summit, e é por isso que eu falei dele, serviu de consagração de que essa ferramenta de bem comunicar tudo isso que envolve câncer é o grande instrumento terapêutico que a gente tem, obviamente escoltado pelos remédios, pela prevenção, pela robótica, pelos bons exames, pelo PET, coisas que felizmente a gente tem hoje aqui numa cidade como Caxias, mas que isoladamente, sem o tempero afetivo e da comunicação, não vai entregar o que os pacientes esperam. Interessante. Voltando a algumas coisas, eu acho muito interessante esse assunto, e a gente está numa era do network, dessa comunicação como importância. Antes de falar falando antes de começar, né, quanto a gente tem uma geração um pouquinho diferente, mas eu vejo assim, a gente vinha de uma geração onde a gente falava, conversava. Nós estamos agora numa geração, eu vejo meus filhos que estão no celular, é difícil, né, a gente ter essa, e eu acho que daqui para frente, tu falaste do Salt Summit, de a gente ter essa comunicação, esse network, isso vai fazer diferença daqui para frente. Acredito nisso muito, né? Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta sobre o tratamento do câncer que passou antes e eu acabei não perguntando. Que seria, na verdade, sobre os tratamentos de adjuvância e neoadjuvância que a gente faz. Como é que eles funcionam? Isso quer dizer, sei lá, a gente trata o câncer antes com medicação e depois, em alguns casos, você tem que fazer cirurgia, se opera, ou a cirurgia é feita antes e depois a gente faz o tratamento com medicação? Como que os cânceres funcionam? Toda vez que a gente fala de neoadjuvância e de adjuvância, primeira coisa, de modo geral, são tratamentos medicamentosos que precedem ou sucedem, ou seja, vêm antes ou vêm depois do tratamento principal, que é, de modo geral, a cirurgia. Então, nós estamos falando de, primeiro, neoadjuvância e adjuvância, cenários curativos. Neoadjuvância, quando eu uso o remédio antes do tratamento cirúrgico, a adjuvância, quando eu uso depois. E por que eles são usados se a doença é localizada e pode ser operada? Eles são usados pelo conceito que a gente trouxe lá atrás, que câncer é uma doença que ameaça pela sua disseminação à distância. Então, a neoadjuvância ou adjuvância vem para complementar o tratamento local, cirúrgico, tratando a doença que o olho não vê e que o exame não mostra. Por muito tempo se fez da adjuvância a principal inserção da terapia medicamentosa após o principal. Só que isso era algo, por um conceito muito simples de entender, eu tirei o tumor e existe um estudo que diz que remédio depois cura mais do que dá só a cirurgia. Assim eram os estudos. Ok, então vamos dar remédio para todo mundo. Só que tu sabia que muitos daqueles pacientes só com a cirurgia estariam curados. Então tu tratava muita gente para beneficiar poucos. Melhora dos remédios, melhora da ação dos remédios contra os tumores. O que acaba acontecendo? Se vê que a resposta dos tumores feitos, os remédios com a presença do tumor, eram tão boas que tem muito mais sentido eu desafiar o tumor com a presença dele, porque assim eu consigo identificar quem é o paciente beneficiado pelo tratamento, porque essa doença vai expressar isso pela sua redução. E também vou identificar aqueles pacientes que não respondem ao tratamento e que, portanto, eu posso pelo menos suspender e privá-lo dessa toxicidade desnecessária. Terem uma ideia, isso é a tendência hoje qual é? Fazer antes. Isso é assim em câncer de pulmão, muito em câncer de mama. Por quê? Os remédios melhoraram tanto que antigamente, se a taxa de resposta de desaparecimento do tumor com os remédios antigos era 15% no câncer de mama, hoje ela pode chegar a 70%. Ou seja, eu começo um tratamento com químio imuno ou químio mais terapia-alvo, dependendo do sobrenome do câncer de mama, e eu tenho chance de que 7 em cada 10 mulheres o seu tumor desapareça.
Hoje, no consultório, quando a gente faz tratamento neoadjuvante para câncer de mama, e eu, como sou dessa geração vintage, que vivi um cenário onde as respostas não eram tão boas, hoje eu converso com os colegas, a gente tem que fazer um enorme exercício de lembrança para saber qual foi a minha última paciente que eu propus neoadjuvância, ou seja, remédio antes, e que não desapareceu o tumor. E aí a vantagem, mulheres que o tumor desaparece, câncer de mama, a possibilidade de cura não é uma certeza, mas é quase uma certeza. Ou seja, eu consigo ao final da cirurgia, quando vem o resultado, o tumor desapareceu, porque a cirurgia tem que continuar sendo feita. Só a cirurgia e o material anatomopatológico vai me dizer que o tumor desapareceu. Eu posso, ao final da cirurgia, dizer para ela, a tua chance de cura passa a ser quase uma certeza, porque o teu tumor desapareceu. Enquanto no passado, quando eu fazia depois o remédio, eu nunca sabia quem era o beneficiado. Então, neoadjuvância versus adjuvância, mais importante talvez do que entender o porquê que o nome é assim, é entender como a gente migrou hoje cada vez mais. Para ter uma ideia, a gente tem um evento super, que eu e o professor Darcy Pinto, cirurgião torácico, organizamos aqui sobre câncer de pulmão exclusivamente. E câncer de pulmão foi agora recentemente brindado com dados que mostram que fazer neoadjuvância, portanto, antes da cirurgia, melhorou os resultados, que era uma experiência da mama. E agora chegou. Nós vamos fazer um evento de 2 dias, 13 e 4 de maio, com a chancela do Hospital Geral, que vai ser só para discutir terapia neoadjuvante em câncer de pulmão. Muito interessante. Deve ter, né, tipos de tratamentos, de guidelines, de tratamentos que são feitos só com cirurgia e outros só com tratamento quimioterápico, imunoterapia. Vai depender do tipo do tumor, acredito eu. Tem, por exemplo, câncer de pele é uma doença que por ser uma doença de capacidade de disseminação, excetua-se o melanoma, que é uma versão mais agressiva. Mas os mais comuns, carcinoma escamoso da pele, basocelular, são cânceres, portanto tumores malignos, e que são resolvidos praticamente na sua totalidade com cirurgia tão somente. Então, a neoadjuvância, a adjuvância, os remédios que acompanham a cirurgia, eles são indicados para aquelas doenças, provavelmente aquelas que têm mais chance de se disseminar à distância. Então, câncer de pulmão é assim, câncer de mama é assim, câncer de intestino é assim, câncer de reto, que é um tumor que está lá embaixo, quase na saída do intestino, é um tumor que a gente frequentemente, antes de operar, faz quimio e rádio. Aí não é nem tanto pelo risco à distância, mas também porque é uma área muito difícil para manipulação do cirurgião. O câncer do reto tem a bexiga na frente, o sacro atrás, para o leigo é a sambica ali, né? A sambiqueira. E embaixo tem o esfíncter, que controla as fezes, que não podem ser comprometidos, sob pena de que eu vá ter uma lesão. Então, o que se faz? Terapia pré-operatória, torna o cenário ali local menos hostil para que o cirurgião tire com mais qualidade. Neoadjuvância, com um conceito um pouquinho diferente do que eu acabei de dizer em câncer de mama. Mas está cada vez mais, resumindo, mais sensato pelo aprimoramento do resultado dos medicamentos, que a gente desafie os tumores com os remédios com a presença dele. Porque o maior risco que se corre é de que ele desapareça. Eu tenho exemplo do meu pai, eu falo, né? Ele acabou falecendo depois de um outro tumor, mas ele teve um câncer de bexiga. E o Dr. Leonardo Petef, um querido, operou meu pai e ele removeu a bexiga e fez uma neobexiga com a parte do intestino. E ele não fez nenhum tratamento pós, né? Então, talvez um exemplo desse, né? Não tem, pelo menos os estudos mostravam na época que não tinha melhora. E de fato. Não tinha melhora, né? Então, enfim, mas era um exemplo só ruim. Quer dizer, ele até se curou desse tumor dessa época. Teve um outro depois, né? Eu vou contar para vocês, vou permitir fugir um pouquinho da pauta. Eu uso um caso pessoal como um simbolismo de como a gente pode acreditar de fato, e que eu não uso isso como um discurso de motivação para os pacientes. Até porque criar falsa expectativa, o tempo logo ali na frente depõe contra ti. O meu pai, dia 17 de fevereiro, completou 100 anos.
Aquele mesmo cara que veio de navio da Espanha, para construir São Paulo. Tem história, tem que trazer ele aqui, né? 100 anos, e numa festa que eu acabei organizando para ele, dançou mais de 1 hora, cognitivamente super bem. Aos 84, câncer de próstata. Aí perguntou para mim, André, trato, 84 anos, opa, tu tem uma atividade sistemática, tu sai todo dia para trabalhar, marcenaria, tem que tratar. Porque se a gente quer continuar te mantendo nessa rotina de vida, vamos tratar. Radioterapia, a gente até poderia ter indicado bloqueio hormonal para ele, mas o bloqueio hormonal, por vezes, ele tira muito do paciente aquele empuxe, assim, aquela motivação, essa castração pode... Optei abrir mão disso e ele, 94, bem. 84, 94, câncer de bexiga. Um câncer de bexiga que não era invasivo, então não invadia o músculo da bexiga, então dava para tirar e fazer uma terapia local. Gustavo Toniaso, o urologista parceiro do PTF. É nosso sócio na academia. Várias retiradas de lesão, eis que em um determinado momento parou de surgir lesão. E muito bem. Até que uma alteração de hábito intestinal aos 99 e diagnóstico de câncer de intestino, que foi no início do ano passado. E aí, feito o diagnóstico, doença vocalizada, falo com o Eduardo Brambila. E aí, Brambila, já operou alguém com 99? Ele disse, nunca. Nem colonoscopia eu fiz. Mas, e dessa vez, eu tive que usar de uma série de racionais e aplicar o meu pai. Pai, a vida que tu tá tendo hoje, do jeito que tá, te interessa? Tem sentido para ti? Não tem. Só que pra gente ter uma perspectiva de manter ela dessa forma, tu precisa operar e tirar esse tumor. É um tipo de câncer, senão vai trancar o intestino e aí a tua vida vai, em qualidade, se degradar. Vamos lá. Operou. E aí, obviamente, 99 pode estar bem, mas é um copo quase cheio, né? Então, para transbordar é logo ali. Aí derrapou. O intestino demorou quase 1 mês para voltar a se mexer. Ele vomitava e eu parava e pensava, será que eu fiz a coisa certa? E foi. Saiu, tá em Pelotas. Fizemos a festa de 100 anos. Então, assim, eu não estou aqui contando uma pessoalidade tão somente. É tentar mostrar nessa linha, e felizmente eu tenho esse exemplo doméstico, claro que existem outros exemplos que não são tão bem sucedidos, mas para mostrar como o câncer é uma doença passível de manejo, e aqui eu trago numa mesma pessoa 3 situações de doença que não impediram ela de chegar aos 100 anos, a ponto de, nos 100 anos, desfrutar disso numa festa petit comité ali, que eu consegui trazer um pouquinho da jornada de vida dele para aquele momento e ele desfrutou. Então eu uso isso como uma chancela de que aquilo que eu digo enquanto comunicação, de que é importante buscar prevenção, que o maior risco é encontrar solução. Isso não significa isenção de risco, obviamente, eu nem prometo cura para todo mundo, obviamente que não. Mas que a maioria, com iniciativas sensatas, aliadas à tecnologia que a gente tem, vai encontrar essa solução. Isso é um dado que vai além da minha opinião. E como a equipe, tu falaste aqui de 3, 4 profissionais de diferentes áreas, né? Eu imagino que dentro do hall de profissionais que tu tem no teu consultório, na tua clínica, como que a equipe multidisciplinar atua aí para ajudar esses pacientes, né? Eu imagino que deva ter terapias complementares, de repente já falaste alguma coisa de nutrição, alguma orientação, né? Como esse grupo acolhe esse paciente? Talvez eu não consiga esgotar todas as necessidades que esses apoios impõem e são necessários. Mas eu costumo dizer que a primeira coisa que o médico tem que reconhecer é que ele, por mais talentoso que seja, ele tem uma limitação de raio de ação. E o médico tem que se despir um pouquinho, eventualmente, de algumas vaidades, quais sejam de ser cético com tudo aquilo que ele não domina. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Há uma tendência, às vezes até de formação, não é de caráter, que tudo aquilo, eu subjugo o papel da fisioterapia. E talvez por muito tempo eu tenha subjugado, até que eu precisei de um. E ele mudou a minha vida. Às vezes eu subjugo algumas iniciativas da nutrição, subjugo a importância
da odontologia para tratar a mucosite, para fazer a prevenção de complicações de quem faz radioterapia. E a gente vai centralizando tudo em si próprio e assumindo uma insuficiência de cuidado aos pacientes, que são os grandes onerados por isso, porque eu fico gravitando em torno da minha vaidade, ou às vezes nem é só vaidade, é o meu desconhecimento. Então eu subjugo o que eu não sei. Quebrar isso é fundamental. Então eu tenho que me cercar, e hoje a gente acaba se cercando de alguém que domine a nutrição oncológica, que domine a fisioterapia quando necessário, que domine o manejo oral das complicações ligadas ao tratamento do câncer, que eu tenha pessoas para darem um suporte à minha comunicação, por melhor que seja, não vai resolver todos os dilemas afetivos da vida de uma pessoa, então eu, por vezes, vou precisar do psiquiatra para me apoiarem nisso, e isso é absolutamente indispensável. Então, o fonoaudiólogo, enfim, uma enfermeira que tenha uma forma de comunicação que se aproxime de ti. O que não pode acontecer às vezes é tu te cercar de todas essas pessoas e ter uma clara dissonância de modelo assistencial. Porque aí não é uma equipe de fato multiprofissional. Aí são vários profissionais que assistem o paciente, mas multiprofissionalidade é integração não só de talento, e sim de convicção. Com a mesma estratégia de comunicação, fazendo parte de uma linha sensata de cuidado. De pensar. Porque esses mesmos profissionais podem estar em pontos diferentes, apenas encaminhados de uma maneira desordenada. Falando de nutrição rapidamente, assim, a oncologia é palco de muitos oportunismos, assim, né? Onde a gente 2 e 3 vê soluções mágicas, revestidas de suplementação nutricional e que não carregam a sustentação científica que imponha isso. Eu sou um adepto, assim, de que é necessário essa orientação nutricional, mas por exemplo, eu recebo diariamente pacientes que aboliram autonomamente a carne, que aboliram autonomamente o carboidrato, e a primeira pergunta que eu faço é: está comendo o quê, né? Porque sem nada de proteína, claro que tem outras fontes de proteína, mas o que eu quero deixar claro é que o que a gente tem que combater é a demasia. E a organização nutricional ela deve contemplar a variedade alimentar que é saudável. O grande suplemento alimentar, ele é natural, é suplementar coisas que são naturais, alimentos que estão disponíveis na feira e que a gente tem que ir por aí e deixar de entender que tudo é atalho através de cápsula. Está demonstrado que a imposição de suplementos capsulares sintéticos ele não promove nenhum benefício se aquele paciente não tiver uma deficiência estabelecida e reconhecida. Então, o que a gente tem que promover é, de fato, um modelo saudável alimentar, e isso faz diferença, porque muitas das pessoas não têm... Vou te dar um exemplo, que talvez traduza melhor tudo isso que eu estou falando. Cada vez mais se pede vitamina D no dia a dia das pessoas. Pede vitamina D... E, por vezes, a estratégia de recomposição de uma vitamina D que está baixa envolve a suplementação. Dependendo do modelo de vida que tem, das possibilidades de recompor a vitamina D, que nem é a mesma para todos, e isso em países que vivem na noite, na Escandinávia, é necessário. Mas o que deficiência de vitamina D propõe é que essa pessoa tenha um modelo de saúde insuficiente. Normalmente são obesos, sedentários, hipertensos, diabéticos, e que muitas vezes aquilo que a vitamina D baixa está tentando dizer para aquele profissional, que é iniciar um programa de correção dessa síndrome metabólica, é reduzido a reposição de vitamina D. Então, talvez esse seja o grande exemplo para que a gente não caia nessa história de que um punhado de cápsulas seja a melhor forma de se aproximar de uma vida saudável. É absolutamente fundamental boa orientação nessa direção, mas talvez a solução para um modelo de vida nutricional saudável seja mais simples do que algumas pirotecnias que a gente vê por aí. Interessante. Isso é dispensar, né? Eu acho que qualidade de vida, a gente conseguir ter uma vida saudável, uma alimentação boa, fazer exercício físico, tudo isso é prevenção, né? E agora, de novo, eu sempre... a gente tem que ser crítico. Crítico é a possibilidade de que quando a gente se debate sobre um tema
com prós e contras, o risco que se corre é de aprimorar conhecimento. O que a gente não pode é ser cético. Achar que tudo aquilo que vem fora da minha mão seja ruim. E não é isso que eu tento... eu só quero que as evidências nos outros âmbitos, especialmente dessas algumas suplementações mirabolantes, que às vezes são danosas, venham respaldadas em evidência, da mesma maneira que os remédios que eu proponho para tratar o câncer têm a necessidade de se respaldar em grandes estudos, com validação. Nananana. Por exemplo, a gente teve uma evidência publicada em uma das revistas mais importantes da oncologia que mostra que yoga aprimora a vida dos pacientes com câncer. Num estudo randomizado, bem demonstrado, atividade física da mesma maneira. Enquanto suplementos alimentares dados empiricamente, durante a quimioterapia, um estudo retrospectivo sugere que possa até reduzir a atividade do tratamento medicamentoso. Então, aquela história de, doutor, posso tomar um complexo vitamínico durante a químio? Mal não vai fazer. Epa, até a página 2. É isso aí. Pode ser que faça, se a gente não se debruçar sobre isso e veja exatamente qual é a tua necessidade. Então, de novo, sem ser cético, eu sempre digo, um outro exemplo, uma vez eu estava no Hospital Saúde e uma farmacêutica me encontrou na sala de prescrição. André, ainda bem que tu tá aí. Eu tô aqui prescrevendo tô com um quimioterápico que veio, não sei de onde, nem era de um paciente meu. Eu queria saber, assim, o que tu acha dessa diluição? Eu digo, não tenho a menor ideia. Tenho a menor ideia. Minha sugestão, procura um colega teu farmacêutico que domine a área, porque ele sabe disso muito mais do que eu. Eu sei prescrever a dose certa. Como isso vai ser diluído, se vai ser com capa preta, laranja, amarela, vocês são os talentosos desse cenário para me falar de estabilidade disso, porque disso eu confesso, não domino. Isso representa um pouquinho como é que a gente tem que se portar nesse universo onde, combinados, nós somos muito mais competentes, né? E tu estava comentando de yoga, mas nas tuas prescrições, tu sugere para o paciente que tem assim, câncer praticar atividade física? Sim, cada vez mais. Durante até os tratamentos, as fases do tratamento? O que a gente, assim... Vou te dar um exemplo. Câncer de mama frequentemente exige uma terapia adjuvante que se chama hormonioterapia. Então, os cânceres de mama que são hormônio dependentes, ou seja, que são parecidos com a mama normal, porque a mama normal é hormônio dependente, é natural que o câncer carregue essa característica. 75%. Aí, ao final, operou, às vezes faz químio, usa um comprimido que impede que esse alimento hormonal possa alimentar alguma célula. Aí é uma nova estratégia de tratamento do câncer, é matar de fome. O hormônio continua sendo produzido pela mulher, mas eu não deixo que ele chegue na célula tumoral. Uma dessas medicações causa muita dor articular. Qual foi o estudo randomizado, um estudo comparativo muito bem desenhado, que mostrou os melhores resultados para controle dessa dor articular? Atividade física aeróbica e anaeróbica. Aeróbica pelo menos 3 vezes por semana e atividade de força, seja musculação ou pilates. Então, essa é uma prescrição quase sistemática. Vai junto. E agora, a gente já fala de yoga como uma ferramenta que aprimora qualidade de vida e tempo de vida. E para muitas situações, aí também outros que carregavam ceticismo, a acupuntura é uma das ferramentas mais presentes hoje na oncologia para tratar náusea, para tratar dor, para tratar dor articular. Então, a gente frequentemente orienta. Então, hoje, quando eu falo de uma paciente que chega no consultório, André, esse teu remédio aí, dor nas juntas, eu me sinto com rigidez articular, tá limitando a minha atividade laboral. E atividade física. Começamos com atividade física, força. Mas está muito difícil fazer. Não, mas é fazendo que isso vai melhorar. Se não melhorar, a gente tem a alternativa da acupuntura. Num passado não muito distante, a gente tinha dados mostrando que antidepressivo, não porque aquilo fosse depressão, mas porque eles têm uma ação nesse tipo de dor, era o remédio. A tendência qual seria, mesmo com a existência da atividade física? Prescreve um remedinho. E era isso. Sim, então, perfeito. Essas terapias integrativas, que é como nós chamamos essa escolta, baseadas em evidência,
são algo que cada vez cresce mais, mas a gente tem que separar o que de fato é uma terapia integrativa sustentada por boa evidência e o que é um oportunismo que vem nesse vácuo com que eu costumo chamar de pirotecnias não sustentadas, né? E que vem sempre nessa aura, mal não vai fazer. Nem Não sempre. é bem assim. Em 2013, um artista, né, Angelina Jolie, ela removeu as mamas, tinha 37 anos na época, e em 2015 ela removeu trompas e ovários como uma medida preventiva, né? Porque ela tem, na verdade, uma cópia defeituosa dos genes BRCA1 e BRCA2. É isso, né? Se eu não estou falando alguma coisa errada. Que são responsáveis pelo desenvolvimento de tumores de mama. O quanto isso é uma coisa factível, isso é importante se fazer, é indicado, sabe? Porque é que um pouco isso se criou uma situação muito complexa na época, né? E isso é uma decisão do paciente, o médico indica. Como que isso funciona? Esse cenário da Angelina Jolie, como é um caso de uma pessoa notória, pública, e que expressa uma conduta absolutamente correta para o cenário dela, a condição pública e notória acabou fazendo disso quase que um desejo de muitas mulheres com diagnóstico de câncer de mama que queriam tomar a mesma atitude radical, dramática, em casos que isso não se aplica. Aliás, essa abordagem ela se aplica a um cenário muito pontual, quais sejam aqueles cenários onde eu penso no defeito de fábrica, que eu disse que é o cenário minoritário, que varia aí de 10% a 20% dos casos. Então, se eu tenho uma família com várias gerações acometidas por câncer, algum diagnóstico de câncer de mama numa idade abaixo de 40 anos, câncer de mama em homem na família. Então, uma série de comemorativos que, somados, sustentam. O câncer nessa família está apresentado de uma forma diferente, porque câncer, de um modo geral, é uma doença atrelada a envelhecimento. É uma doença que na família não costuma acometer várias gerações, quando por razões ambientais. Quando várias gerações, vários membros, idade jovem, pode ter defeito de fábrica. E em câncer de mama, o defeito de fábrica mais comum envolve esse tal BRCA, que é o Breast Cancer 1 ou Breast Cancer 2, que nada mais é um gene responsável por reparar o nosso DNA, a nossa sala de comando. A gente recebe danos e somos exímios em corrigir esses danos. Quando o BRCA está com defeito, os danos vão passando sem correção e isso acaba favorecendo o câncer de mama, trazendo quase a certeza de que essa mulher vai ter câncer de mama e ou ovário. Conduta, se esse gene, e ela deve ter investigado a partir da identificação de um caso na família que tinha o gene. Alguém na família teve câncer, fez o teste, identificou o gene, ela como membro da família, mas não caso, testou o mesmo gene e viu que tinha. Conduta, que não necessariamente é impositiva, obviamente ninguém tira a mama por imposição, mas uma das condutas para reduzir a chance de câncer de mama é a retirada profilática das mamas. E como existe risco de câncer de ovário, aí habitualmente o câncer de ovário não é retirado no mesmo tempo. Se faz uma gestão, que é tentar aguardar que a mulher se aproxime ao máximo do período de climatério, de menopausa, para que o impacto danoso de menopausa seja o mais tardio possível. Porque se é muito jovem, a mulher vai ter uma série de ônus, de osteoporose, risco cardiovascular, enfim. Então, por isso que ela primeiro retirou as mamas, aguardou um pouco mais para retirar os ovários, para que o impacto da ablação hormonal, da castração hormonal, fosse mais tardio. Conduta que fez com que nos nossos consultórios, toda mulher com câncer de mama quisesse tirar as duas mamas, mesmo que não tivesse defeito de fábrica. E daqui a pouco, ela mesmo não tendo defeito de fábrica, queria tirar o ovário também, ou os ovários,
E aí a gente tinha que mediar essa compreensão de que a Angelina Jolie, apesar de pública e notória, assumiu essa conduta impecável, mas por um contexto que era muito particular. Mas essa investigação genética, será que não é uma tendência com o tempo de a gente antecipar um problema? Como é que vai funcionar daqui para frente? Sim. Saindo um pouquinho, então, de um contexto muito próprio e bem definido, que é de uma família que expressa risco de defeito de fábrica, o sonho de todos, qual seja, fazer um exame de sangue que permita que, de tempo em tempo, ao executá-lo, eu possa identificar coisas subclínicas. Antes de ter qualquer sintoma, antes de ter qualquer exame alterado, eu faço um exame de sangue e encontro uma célula estranha e, começo a antecipar estratégias e aumentar a chance de cura. Isso ainda não é realidade, mas existe um estudo britânico, liderado pelos britânicos, chamado Gallery, que numa iniciativa preliminar mostrou resultados promissores. E agora esse estudo está sendo amplificado para uma população muito maior para tentar encontrar uma possível inserção na rotina assistencial desse teste. Obviamente, não estou entrando aqui no mérito da toxicidade financeira que isso pode ter. Mas que o futuro pode nos apresentar exames de sangue que detectem câncer antes da apresentação clínica e radiológica como uma realidade, isso é absolutamente real. E hoje em dia, o futuro pode ser amanhã. Sim. É diferente de quando a gente falava no futuro, o futuro era simbólico de um momento em que eu não vou estar mais presente. Ou no momento em que isso não se aplique mais a mim. Hoje, não. Hoje, eu exemplifico muito que pacientes que não têm tratamentos curativos, um dos benefícios dos tratamentos disponíveis hoje é que, ao darem uma perspectiva de controle mais longo da doença, mesmo não sendo esse tratamento curativo, nessa jornada vão surgir ferramentas que vão permitir a ele ter novas drogas. Tenho vários exemplos. E eu gosto de ressaltar. Lembra quando eu te falei que a gente não tinha cura, mas tinha a possibilidade de pensar em cronificar esse processo? E a câncer não era mais aquela doença que só tinha duas perspectivas. Doutor André, eu vou morrer ou eu vou curar? Hoje a gente tem uma terceira via, que é poder cronificar esse processo. E quando essa estratégia é comunicada, e lá na frente, depois de um controle de muito tempo, que foi duradouro, mas daqui a pouco a doença voltou, e aí a gente vai mudar o remédio. Lembra do que eu te falei lá no início? Esse remédio que eu estou te propondo hoje é um remédio que lá atrás não estava disponível. E aí, na segunda jornada, surge mais um remédio. E assim a gente vai jogando. Mas o exame vai estar sempre mostrando alguma coisa, ou seja, não tem o critério de cura. Mas a vida do paciente continua qualificada. Nessa história de exame de sangue, existe hoje uma ferramenta, e essa já é disponível no dia a dia, chamada biópsia líquida. O que é? Estou tratando um câncer e eu quero saber se geneticamente, ao longo dessa primeira jornada de tratamento, a doença progride, e eu quero saber se alguma coisa mudou na genética da doença que me permita um outro tratamento customizado, dirigido para aquela... Antigamente, o que tinha que fazer? Uma nova biópsia. Hoje existem, para algumas doenças, câncer de pulmão, uma biópsia líquida que consegue extrair DNA tumoral, analisar o DNA tumoral e dizer assim, surgiu uma mutação nova, e para essa mutação nova existe um remédio específico, sem eu precisar mutilar o paciente com uma biópsia aqui. E essa biópsia líquida já evolui para mensuração de DNA circulante do tumor. O que quer dizer isso? Eu trato, o DNA circulante do paciente caiu, eu sei que ele está respondendo. A importância de avaliar a resposta por um exame radiológico vai se tornar menor, porque a resposta de queda do DNA é muito mais precoce, assim como é muito mais precoce os sinais de que a doença avança antes da imagem me mostrar que o tumor aumentou. Isso já é real. Isso já é real. A detecção de um câncer oculto por exame de sangue, ela é investigacional, mas talvez seja um futuro não tão distante.
interessante. Que bacana. São avanços, né, que a gente tem aí que vêm mudar, de repente, conceitos. Né, e fazer o paciente progredir mais e aí conseguir abordar isso ao longo do isso tempo. já é uma realidade no sentido assim, eu falo muito de jornada de tratamento, mas na verdade isso é mais uma ferramenta, são mais tecnologias que na verdade vão fazer aumentar a jornada de vida das pessoas, né? Eu escuto muito hoje os pacientes dizendo assim, André, mas eu fico apavorada porque câncer hoje a gente conversa com um, conversa com o outro, está investigando, conversa com o outro, vou começar a tratar, é todo mundo. E eu costumo explicar para os pacientes, bom, primeiro que no meu consultório, tu não te assusta, porque aqui só tem paciente que teve ou está tratando. Então, é que nem, se tu for no dermatologista, tu vai ter epidemia de, dependendo do consultório, de procedimentos estéticos, de botox, enfim. Mas afora isso, e essa menção, câncer hoje é uma doença em que se estima que 5% da população, num futuro breve, sejam sobreviventes do câncer. Então, 1 em cada 20 pessoas vai ter uma história de câncer para contar. E, de modo geral, uma história bem sucedida, porque se ele é um sobrevivente é porque ele foi bem sucedido, ou ele entrou num cenário de cura definitivo, ou ele está naquela jornada de cronificação do processo. Então, eu costumo chamar de, não, realmente, é uma epidemia, mas uma epidemia cujas razões são do bem. As pessoas estão diagnosticando mais, estão tratando melhor e estão mais disponíveis para contar suas histórias, que talvez no passado não se fizessem contadas porque as pessoas não viviam o suficiente para contar essa história. Eu acho então ainda vivendo mais tempo. Né? Que quanto mais tempo a gente vive, mais chance, até porque quanto mais idade, a chance porque de câncer, por definição, é uma doença do envelhecimento. E como se meu pai não vivesse até os 84 anos, ele não teria tido 3 cânceres. Isso aí. Né? Porque eu acho bacana também a questão que tu comentaste um pouquinho antes da resiliência dos pacientes, né? A mudança de percepção de vida, né? Aquela coisa assim, eu tenho uma situação difícil, vou vencer, eu vou passar por isso e vou valorizar muitas coisas que de repente antes eu não tinha aquele apreço por nem que seja por estar aqui, né? Tu sabe que esse é a grande herança, o grande patrimônio que eu carrego da minha atuação profissional, dessa possibilidade de estar com a oncologia desde os meus 20 e poucos anos, que é poder ter percebido, sem ter tido a doença, essa capacidade de resiliência que os pacientes apresentam, que frequentemente ela é definida por nós como muito difícil, porque os nossos indicadores de resiliência enquanto saudáveis se mostram piores do que quem vive uma dificuldade do tamanho do câncer. Porque a gente não consegue se posicionar no cenário do paciente, mas o paciente, quando manipula aquela informação e se depara com a dificuldade, que às vezes é extrema, em algum momento ele começa a perceber isso, especialmente quando tem boa escolta de cuidado, familiar, enfim. Que eu não tenho outra alternativa senão fazer bom uso do que se apresenta para mim. Com dor, sem dor, com dificuldade, mas se for com boa escolta, melhor. E os pacientes nos surpreendem de uma maneira absolutamente impressionante. Claro que com o passar do tempo, a gente vai percebendo que não pode subestimar a resiliência dos pacientes. Eu tive uma experiência uma vez que tinha um paciente com tumor de cabeça e pescoço, que estava com um transtorno higiênico, porque o tumor era grande, tinha muita necrose, tinha mau cheiro. Mas o que era possível fazer naquele cenário já tinha sido feito. E eu estava com uma turma, na época eram só 3 alunos, e eles foram lá conhecer a história do paciente, e eles disseram para mim assim, professor, isso aqui devia ser indicação de eutanásia, assim, porque olha o sofrimento, olha o cheiro. Tá, mas e esse é o melhor exemplo que eu tenho. Mas vocês chegaram a perguntar para ele se isso era também um sentimento dele? Não, mas nem precisa, né? Não precisa, imagina, é só olhar, o cheiro a gente sente daqui. Não, então vamos fazer o seguinte, agora vocês vão voltar lá e vocês vão me contar essa história. Se ele realmente... Eles voltaram, assim, uma mescla de surpresa com constrangimento, porque, de fato, a resposta do paciente... doutora, eu só estou esperando a alta porque eu combinei com a minha esposa que eu ia sair daqui e nós ia sair para jantar fora. Porque aí tu para pensar assim, é que nem aquela história do senhor com 90 anos que resolveu aprender grego, né?
Esse cara, o que tu quer aprender grego com 90 anos? Sim, mas se não aprender agora, eu vou aprender quando? Né? É verdade. Né? É verdade. Vai pela mesma lógica. Se eu tô com uma dificuldade extrema que coloca em risco e ameaça a minha vida, cara, nada me faz mais lógico, talvez, do que fazer bom uso disso, ressignificando, do que às vezes ficar fazendo mau uso sobre a falsa ideia de que o tempo que eu tenho é infinito, que nada vai me acontecer e que eu vou ter sempre, né, semana que vem eu vou lá. Cara, e esse é um aprendizado. É quase um clichê. A gente fala muito isso, mas exerce muito menos do que os pacientes que estão em dificuldade. Então, resiliência é o grande predicado, por incrível que possa parecer, que alguém com câncer expressa e nos ensina. E é, para mim, o patrimônio maior que eu carrego. Às vezes, em casa, a Vanessa, minha esposa, tem muito essa coisa. Eu resolvo fazer uma programação, uma viagem, assim. E ela diz, tá, para quando? Eu digo, não. Já organizei para mês que vem. Ah, mas como? Não, mês que vem. Vai ter Tá que bom. sair. Às vezes eu nem digo qual é a razão exata, sim, mas às vezes eu atendi um paciente e ele disse, André, vai viajar? Eu sabe, eu sigo, vou viajar. Mesmo. Vou. Tá E certo. André, a gente está quase no final aqui da nosso bate-papo, que está muito bacana, mas eu não podia deixar de te perguntar assim, o que tu diria para uma pessoa que está enfrentando esses desafios dessa doença? Eu acho que esse posicionamento, não digo tanto profissional, mas até pessoal, o que tu vivencia isso, o que tu poderia passar para essas pessoas? Cara, a grande sugestão que eu levo é que numa situação de extrema dificuldade como essa, que ela se aproxime, não só do ponto de vista familiar, mas profissional, de pessoas que entreguem isso que a gente acabou de mencionar, que realmente entreguem escolta para ela, que entreguem informação, que entreguem comunicação atenta, que entreguem olhar, que entreguem toque, além de todo o arsenal técnico e medicamentoso que a gente está falando. Ninguém tem que ficar assistido por pessoas desatentas, por pessoas que não nos entregam acolhimento. De novo, isso pode parecer clichê, mas particularmente na medicina e na oncologia e na odonto, eu imagino que seja dessa forma. Eu costumo dizer que quando a gente vai numa repartição pública, se prepara para ir naquela repartição pública para resolver um problema, a gente coloca uma roupa pensando em ir naquele dia, a gente se prepara para ir, e quando tu é mal atendido, tu já te sente mal. Tu imagina, e eu uso muito isso como argumento para os alunos, para eles entenderem o simbolismo que tem aquele momento. Vocês imaginem que um paciente que vem pelo Sistema Único de Saúde, por vezes, espera 60 dias para conseguir uma consulta. Ele pensa em como é que é a cara do médico, se é velho, se é novo, o que ele vai dizer, se ele vai deixar eu dizer, a roupa que ele vai botar. Existe um imaginário por trás daquilo que não pode ser devastado por desatenção. Então, buscar esse modelo de assistência, se sentir escoltado, e os pacientes, eles não têm nenhum compromisso com o primeiro médico que atendeu, eles têm que buscar, seja no âmbito familiar, como eu disse, mas seja no âmbito médico, pessoas que façam dessa jornada uma jornada leve, sensata, serena, e que faça eles perceberem, e acho que essa é a grande mensagem, que com esse desenho de jornada, com essa escolta, volto naquela frase, o maior risco que eles correm é o risco de melhorar. E é por aí que eu procuro atuar, por entender que o meu papel é, como eu disse antes, o grande papel médico é fazer um paciente sair da consulta, de cada uma delas, melhor do que ele entrou. E talvez essa seja a grande pílula que está disponível no centro de maior tecnologia possível e vai estar disponível no centro mais árido em termos de tecnologia. Tu vai ainda assim conseguir fazer alguém sair melhor do que quando entrou. Interessante. Bom, a gente queria tanta coisa perguntar ainda, né? A gente sempre fala isso, mas enfim, mas a gente tem que ir já chegando pro final para não ficar tão longo o nosso episódio. A gente sempre faz umas perguntas finais assim pro nosso convidado, que são interessantes para as pessoas conhecer a pessoa, né, que vem aqui. Uma habilidade que tu gostaria de dominar, fora agora da nossa área da oncologia, do câncer, mas ou qualquer teria também dentro da área, né? Mas uma habilidade que tu gostaria de dominar. E que obviamente eu não domino. Talvez. Ou tu começou a dominar agora, quem sabe, né? Eu acho assim, a grande habilidade que eu obviamente acho que eu domino está no âmbito da comunicação médica.
mas a grande coisa que eu gostaria de fazer é ser capaz de tocar algum instrumento musical e gerar um encantamento por uma comunicação mais musical do que verbal somente. Acho que talvez fosse isso que eu... talvez assim como aquele senhor que aprendeu grego, eu ainda possa aprender. Tá certo, nunca é tarde. Vai aprender quando, né? Mas sabe que eu vi que isso é possível? Eu fiz meu aniversário de 50 anos. Eu sou vintage, por óbvio, rock and roll, né? E aí no meu aniversário a gente levou o Charles Master, que é de uma época TNT, que eu curtia muito. Pô, cantei, eu não sei, com o Charles Master. E todo mundo disse assim, porra, André, não foi ruim. Então, não foi ruim. Se eu já tô cantando, quem sabe eu não toco alguma coisa. Né? E, André, um conselho que tu recebeu, que tu gostaria de expressar pro pessoal aí, que tu acha que vale a pena, que te marcou, assim? Não faça nada por circunstância, faça tudo sempre, sempre, sem exceção, por convicção. É isso que vai construir reputação. Aí não tem como errar. Legal. E um lugar que tu gostaria de ir, ou que tu ainda não foi, ou mesmo que tu gostaria de voltar? Mendoza, tomar um bom vinho com a minha família. E onde é que tu vê o André daqui 10 anos? Cara, não me vejo fazendo outra coisa, senão continuando na minha jornada da oncologia. Porque enquanto eu perceber que eu faço de alguma maneira e através de algum talento bem e levo serenidade às pessoas com tamanha dificuldade, eu acho que é meu compromisso continuar fazendo. Talvez por vezes a gente queira fazer de uma maneira em que não seja tão tomado por uma avalanche de demandas, enfim, de uma maneira um pouco mais serena. E, cara, tudo isso cercado de amigos, né? Sem amigos, isso tudo fica muito mais hostil, né? Eu sou um cultivador de amigos, assim, porque na saúde, essa é a grande escolta, né? E na dificuldade, então, ela é o que dá sentido a tudo, né? E, André, onde é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Eu queria te deixar a disponibilidade de tu expressar aí os teus contatos. Como é que o pessoal te encontra? Eu sou um novato em rede social, tenho aí menos de 6 meses, mas é um universo que eu adentrei há pouco e que eu tô super feliz, assim, de poder contar um pouquinho dessas histórias que eu contei para vocês. E, enfim, dar um pouquinho de clareza às pessoas do que a gente propõe e faz. Então, a minha rede social, no meu Instagram, @AndréReiriz. Ali o pessoal vai ter um pouquinho da minha jornada técnica, profissional e um pouquinho das coisas que eu digo e que não são parte de uma circunstância, são parte, como eu disse, da minha convicção. Tá certo, tá ali as redes, pessoal pode procurar. Enfim, vamos agradecer, André, por estar aqui, por nos dar uma aula de não só de medicina, de oncologia, mas de empatia. Isso é importantíssimo, né? Então a gente vê hoje em dia um mundo tão, né, individualista, e tanta coisa que a gente aprendeu aqui hoje, eu achei fantástico, assim, mais do que falar em câncer, eu gostei mais das outras coisas, talvez, do que teríamos muito mais assuntos, né? Mas de verdade, muito legal por estar aqui, agradecemos mesmo, né, por poder tomar um pouquinho do teu tempo, que a gente sabe que é sempre corrido, mas enfim, eu acho que é importante as pessoas poderem ter esses teus depoimentos, eu acho muito interessante. Eu quero já de antemão dizer para vocês que uma satisfação poder estar aqui e o modelo de compartilhamento de informação que vocês produzem é absolutamente assertivo, confortável e que versa do tema de uma maneira que é a que eu mais gosto, podendo gravitar por um pouquinho de quem está por trás desse profissional que entrega muita técnica, mas que também tem as suas convicções, o seu modelo de vida, e permitir isso só me faz agradecer. Legal. Mais uma vez, muito obrigado. A gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? A Scal, onde a tecnologia encontra a arte. Digital, Opa, tocamos.
a Scal, então, no caso, na vanguarda da educação odontológica, né? Pedir para o pessoal, né, se inscrever no canal no YouTube, dar o joinha, dar o like, compartilhar esse conhecimento fantástico. Mais uma vez, muito obrigado. Nos grupos, né, da família, né, compartilhar com os amigos. Eu acho que é sempre interessante e importante a gente divulgar esse conhecimento. Isso aí, Instagram, a gente tem lá então também. O pessoal pode deixar algum comentário, né? Se tiver alguma pergunta, a gente vai ainda instigar o Dr. André a falar mais um pouquinho com a gente sempre faz uma live, eu convido ao vivo assim no episódio para as pessoas não dizer que não, sabe? A gente faz um ao vivo depois quando o episódio sai, para alguma pergunta ainda que ficou em dúvida, enfim, eu acho interessante, se tu tiver um tempinho, a gente... Certeza. Mas a gente vai passar as perguntas para o André e depois a gente conversa novamente. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem em paz. Até mais. Valeu.